ó, só para trazer a informação, né? O jogo é em Sucre, 2.810 metros de altitude. O Scarpa se refere a ela ali. Ô, Facinca, tem dúvidas aí, né? Porque ele já poupou os jogadores nos últimos jogos, então se coloca hoje o time principal ou não. Se vencer hoje, tá nas oitavas, né? É importante decidir o jogo fora de casa, né? Porque é o que você falou, matematicamente dá uma tranquilidade para o Palmeiras somar os 12 pontos obrigatórios e tentar justamente dosar nos próximos jogos, na própria Libertadores, esse foco que ele precisa ter no Brasileiro. Tem só 5 pontos no começo, né? Então, com as equipes com 9 pontos, são 4 de diferença. Claro que na matemática não é muito, mas é importante você ter um começo de campeonato que lhe dê, depois que o Campeonato Brasileiro se afunilar de novo com a Libertadores oitavas de final, uma chance de você tentar, se não abrir uma gordura, mas uma situação em que você se coloque confortável nessa briga por título, né? Que é um objetivo do Palmeiras também, ser campeão brasileiro. Então, eu iria hoje, se fosse o Abel, se tá todo mundo com a condição, joga com o time principal, jogar na altitude é diferente. A gente sabe que, por mais que eu nem dê esse peso todo que muita gente acha, porque eu já vi equipes jogarem brilhantemente a altitude sem sentir essa condição toda, outros times sentem mais, mas o Palmeiras me parece um time muito bem preparado fisicamente. Tanto é que já jogou, inclusive, em 2020 na altitude e ganhou do Bolívar, com praticamente esse mesmo elenco, né? O time do Vanderlei Luxemburgo, foi campeão na primeira fase. O time de quem? Do Pofechô. Zé. Sim. O professor, o que ele é? Deixa eu vanguarda. Inventou a altitude. E o Palmeiras foi campeão naquela Libertadores vencendo o Bolívar fora de casa. Então ele tem total condição, que é um time que o Bolívar, inclusive, que é um time muito mais qualificado, muito mais bem estruturado do que o Independente Petroleiro. Que, com todo respeito, o Independente Petroleiro é um time primitivo, time que eu brinquei, rupestre, time bizantino, time feudal. Feudal. Perto do que é a capacidade hoje da exigência do futebol, a equipe é limitadíssima. Então o Palmeiras tem, pelo menos com o time titular hoje, que segurar 1-0 em favor dele. 1-0? Tá ótimo, não, 3 tudo pontos. bem. Ok, 3 pontos e é importante a vitória. Acredito nessa vitória de qualquer maneira. Mas assim, foi 8-1, tudo bem, tem altitude. Vocês acreditam num jogo de 1-0? Não. O Palmeiras faz no mínimo 3 gols. Pra mim. Eu O potencial desse time é que lá, é o seguinte, o time alternativo, o time alternativo enfiou 8. Não, sim, lá eu fiz o jogo do Petroleiro contra o Emelec. Enfim, o jogo foi uma coisa assim, foi engraçado, foi cômico, né? De tão ruim que foi o jogo. Mas você não falou isso no ar, não, né? Falei. Pro fã de esporte. Falei. Aí o cara é Falei, o jogo do... Ele pratica o sincericídio. O fã de esporte tem uma grande característica. O fã de esporte... Ele é inteligente. Ele é inteligente. Eu não posso mentir pra ele. Eu vou falar, não, o jogo tá competitivo. Não, o jogo não tá competitivo. Essas duas equipes brigam pra não perder de muito no Palmeiras. Foi o que eu falei. Brigam pra não perder de muito. E só que tem um agravante, essa história de altitude, que pode dar uma atrapalhadinha aqui para um para outro. E o campo que é terrível. O campo é uma desgraça de ruim. É muito ruim. A bola parecia que estava num rally dos sertões, quicava alto e morria. Então, assim, se eles tentaram minimamente de 3 semanas para cá acertar o campo, é uma vantagem. Porque no jogo contra o Emelec, o campo era trágico. Então, pode atrapalhar o campo, condição do gramado ruim, com altitude. Porque o adversário não atrapalha ninguém. Ô, Pedro, você ia colocar o quê na sequência do Facinca aí? Não, o Facinca resumiu tudo que eu acho. Pode debater altitude, pode debater time reserva, time principal, pode debater foco no Campeonato Brasileiro, mas é um Independente Petroleiro. Vem com 3 pontos de volta, né? Então, assim, Gilberto mandou uma foto aqui do sistema feudal, que é mais ou menos o que é a organização do Petroleiro em campo, né? É uma imagem bagunçada aqui no celular. De gente ali brigando nas... Mas quando a gente vira e fala, mas o Corinthians, por exemplo, sofreu na altitude. É um time que ainda buscava entender qual era a sua característica. Outro time lá sofreu na altitude. Certamente não era um time que tinha uma base como tem o Palmeiras hoje. O Palmeiras reserva, ele ganha, ele emplaca 3 vitórias na Libertadores, porque há um sistema dentro do clube hoje que, se você é reserva ou titular, você sabe que tem um desenho, você sabe que tem uma ideia, sabe que tem um plano a ser seguido. Então, assim, a gente viu o Ali Gomes, a gente viu o Danilo, a gente viu o Veiga, a gente viu o Dudu, a gente viu o Everton no gol. Se você tiver minimamente uma espinha, os seus bons jogadores que vêm fazendo essa campanha de Libertadores, você não tem como imaginar outra coisa, apesar da altitude, Sim. a não ser que ocorra algo muito grave, que uma vitória contra um time, como é que é? Bizantino, feudal, rupestre. Então, assim, com todo respeito à altitude,
do outro lado não é uma grande seleção. Acho que se a gente entrar, né, Zé, nos números recentes, assim, o Palmeiras tem 15 gols marcados, 2 gols sofridos na Libertadores. A gente está falando do último colocado do Campeonato Boliviano. Ganhou do Wilstermann na última rodada, mas, assim, o Petroleiro, a gente não precisa ficar falando aqui de diferença de nível técnico. Hoje está em qual posição, né? Na última, é né? O último colocado. Para vocês verem o nível técnico do futebol da Bolívia, ele foi o último atual campeão. Rapaz, complicou. Por isso ele tá na Libertadores, né? Exatamente. Você vê como é o que aconteceu. Vai ser jogo para no mínimo 4. Um todo. Qual que é a escalação? Põe de novo a escalação aí. Praticamente é titular, Zé. Se com o time reserva enfiou 8, você imagina com o time titular. Hoje. E vem cá, é o dia de ir pro time titular? Porque, assim, se ganhar hoje também tá nas oitavas, ok, tem a coisa da melhor campanha geral, mas pode focar no brasileiro. Mas o próximo jogo é só dia 8, né? Contra o Fluminense. Sim. É só dia 8, então você tem o tempo. E esse time veio descansado também, porque no meio da semana não jogou. Poupou. Poupou. Olha o time que jogou contra o Petroleiro na primeira partida. O Everton, Mike, Kusevich, Gustavo Gomes e Jorge. O Atuesta, Zé Rafael, Breno Lopes, Gabriel Veron, Wesley e Navarro. Enfiaram 8. Mesmo com o Jorge em campo. Claro que. 8. Agora, olha o time que vai jogar. É o time titular. Sim. Não dá pra... Não, isso aí... Tira 4 da altitude. Você tem uma vantagem, que você tem uma vontade de jogar no Allianz Parque, bonitinho. Lá você vai jogar com aqueles... Mas com mas a gente tá dando 4 de desconto. Não dá pra dizer que o Palmeiras com o time titular vai ganhar de 1-0 só. O Palmeiras jogou contra o Emelec. Se fosse contra o Strongest ou o Bolívar, seria diferente. Mas o Petroleiro, embora seja o atual campeão, é um time que está em último lugar. Pode ganhar. É o que eu falei. Não, pra mim, se fizer 1-0 hoje, que é a missão que o Palmeiras quer, soma 3 pontos, que resolve essa situação. O Pedro tocou numa coisa interessante aqui, que é essa sequência, né? Eu já fui pelo lado de pensar, então, no Campeonato Brasileiro, numa, entre aspas, recuperação, por causa do início longe do esperado, e a vaga garantida. Você tem preocupação com a fadiga? Mesmo assim, foi poupado no meio de semana, o próximo jogo é só no dia 8. Você pensa em longo prazo, é isso? Não é longo prazo, é porque eu acho que se você... Tudo bem, eu resolvo ir com um time menos reserva, vamos chamar assim, com algumas peças principais que não vinham atuando como titular na Libertadores. Eu acho que eu vou pela planilha ali, né? Você pega, o fisiologista vai te entregar, esse aqui tá 100%, esse aqui tá 80%, esse aqui tá 50%. O 50% eu descanso, por mais que seja o Dudu e tal. Porque ainda que tenha 5 dias brasileiro, é um desgaste. A altitude é um desgaste, é quase que dobrado, tem a viagem, tem a volta. Então, assim, eu não arriscaria tanto também, porque é um independente petroleiro. Você nem levaria, então, alguns jogadores? Levaria, não tem problema. Mas viajar e não jogar, você viajou do mesmo jeito. Mas você viajou, mas você não encarou 60, 70, 80 minutos ali de altitude. Eu acho diferente. Eu não arriscaria tanto para um jogo como esse. Para mim, vai quem está 100%. Quem está dando conta até agora na Libertadores consegue dar conta de novo. Então, eu pensaria muito mais assim, porque não dá para esgotar. Tem um brasileiro, como você falou, para se recuperar, em tese. Sim, muito entre aspas. Fala, tudo bem, o Fluminense, claro, tem o seu devido peso, mas hoje, na atual conjuntura em que a equipe está, né, troca de técnico, uma semana, né, de incertezas e tudo mais, o Palmeiras pode ter um adversário que ainda está se reajeitando na competição e é uma vantagem para ele jogar em casa contra esse Fluminense, nesse atual momento do Fluminense, né? Que é uma equipe com alguns problemas, defensivamente, né? Acho que compete, né? Então, assim, o Fluminense tá numa semana em que, se ele vai a São Paulo e perde do Palmeiras, não é uma crise, meu Deus, tá escancarado, porque é um resultado que hoje é suscetível de acontecer. E depois ele tem a Juazeirense pela frente, então ele pode até... Com essa escalação, dependendo do que for... Juazeirense e Bragantino. Coloca de novo aí pra gente, por favor. E Bragantino, que já é um jogo mais perigoso. Mas hoje é mais perigoso para o Palmeiras jogar contra o Bragantino do que o Fluminense. Né? Com todo o respeito ao Fluminense, até pelo acerto que tem a equipe do Bragantino. Só que são jogos em casa. Então ele ainda... Olha a sequência do Palmeiras. Até o Santos, fora, que jogar na Vila Belmiro, talvez, hoje a vantagem do Santos é jogar na Vila Belmiro, ele tem uma tabela em que se ele... O Juventude fora é complicado, hein? É complicado, mas assim, Dani, o Palmeiras venceu no passado o Juventude fora. Campo de lá? Não, ou tá lá... O campo não, desculpa, as condições climáticas. Ou tá chovendo ou tá com neblina. Mas o campo é bom, a drenagem é boa, o Juventude acabou de acender. Se você tiver com medo de Juventude, Palmeiras venceu o Juventude ano passado. Eu acho um jogo menos fácil do que parece. Não, tudo bem, mas o Palmeiras ano passado venceu o Juventude fora. O Palmeiras consegue competir bem no Alfredo Jaconi. O que eu estou dizendo é que a sequência que esse Palmeiras tem de calendário, apesar de ser apertado pelas datas, mas ele tem adversários
suscetíveis que ele possa vencer, mesmo rodando o elenco. Então, num jogo ele pode ir com Scarpa, Rony e Dudu. No outro ele vem com Veron, com o Scarpa por dentro, segura o Veiga, abre um Wesley, Navarro. Então, o Palmeiras tem uma condição de rodar esse ataque sem desgastar muito e ter um time ainda numa manutenção de competitividade. Pelo calendário. Ó, acertou a sequência. Galo, Flamengo, São Paulo, Clássico Corinthians, oitavos de final de Libertadores. Aí apertou. Tem outro ponto pra mim. Aí apertou. Quem pode encrencar pro Palmeiras, joga em casa. O Palmeiras exatamente, ele recebe em casa, numa condição de entrar até com a força máxima. Pô, se o Palmeiras quiser, com todo respeito, mesclar contra o Juazeirense, ele tem a condição de conseguir a vaga. Ou não, né? Tem. Legal. O primeiro jogo foi 1-1. Foi 2-1. 2-1. Bem, ele fez o jogo lá protocolar, jogou mal, poderia ter acelerado um pouco mais o ritmo, mas ele tem a condição de que... bacana, achei que foi muito digno o Juazeirense ter vindo aqui e competir com o Palmeiras, mas ele tem a condição de vencer fora de casa. Ponto, né? O Fluminense, Palmeiras repete uma escalação mais forte, dá pra ganhar do Fluminense, claro que dá. O Fluminense hoje é uma equipe que tá se reajeitando depois do Campeonato Carioca. O Bragantino em casa, Palmeiras fez um jogo duro no Paulista, mas venceu. E venceu jogando até de uma forma com muita autoridade, mesmo sendo aquele 3-2, né? Correria pra lá e pra cá, mas... Então, assim, o Palmeiras tem um calendário favorável a mesclar bastante seu elenco para partir para depois, em junho, quando vai começar a funilar a situação, e aí sim, ele escolheu onde ele vai tocar essa força máxima. Aí vai passar a ter adversários mais fortes, né? Olha, o negócio é o seguinte, Libertadores...